Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Em melhor início de temporada, Arrascaeta completa 500 jogos pelo Flamengo no jogo contra o Cruzeiro. Flamengo receberá quantia milionária depois de vencer Leixões e Estrela Amadora na FIFA. Flamengo atualiza a situação de Everton Cebolinha. João Félix se posiciona em vir jogar aqui no Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo se reapresentou na manhã dessa segunda-feira no CT do Ninho do Urubu e iniciou seus treinamentos visando o confronto contra o Central Córdoba. A partida válida pela quarta rodada do Grupo C da Copa Libertadores será nessa quarta-feira, dia 7 de maio, às 21h30, no Estádio Único Madre de Ciudades, na Argentina. Os jogadores que começaram a partida contra o Cruzeiro no último domingo realizaram atividades regenerativas na Academia do Ninho do Urubu. Os demais foram ao gramado para trabalhos táticos sob a orientação do Felipe Luiz. Vale lembrar que o Flamengo ocupa atualmente a terceira colocação no Grupo C, com 4 pontos, e uma vitória por 2 gols de diferença contra o Central Córdoba pode colocar o Mengão na liderança do grupo, desde que a LDU tropece contra o Deportivo Táchira. O meia uruguaio Arrascaeta completa 31 anos no dia 1º de junho e faz pelo Flamengo seu melhor início de temporada desde que chegou aqui no Brasil em 2015, contratado pelo Cruzeiro. Com 8 gols e 5 assistências nesse ano, o Arrascaeta participou de um gol a cada 107 minutos em campo, quando considerados os jogos disputados pelos dois clubes até o dia 5 de maio de cada ano. No ano passado, nesse período, o meia participou de um gol a cada 192 minutos e em 2023 de um gol a cada 248 minutos. Por uma incrível coincidência, no confronto direto entre os dois clubes que defendeu no país, no último domingo, o Arrascaeta completou 500 jogos por equipes brasileiras. Fez um gol, mas não comemorou em respeito à torcida do seu ex-clube. O Cruzeiro fez 2-1, derrotou o Flamengo pela primeira vez em Brasileirões desde 2015. Reserva nas 3 primeiras partidas do Flamengo nesse ano, depois de uma artroscopia feita no joelho direito, ele tem ficado menos tempo em campo, mas aproveitando muito bem as oportunidades que tem recebido. Nesse início de temporada, o Arrascaeta está com a menor minutagem por partida nos últimos 6 anos, com uma média de 73 minutos em campo nas 19 partidas em que participou. E mesmo assim, tem 13 diretas de gol, a mesma marca que conseguiu nos primeiros 19 jogos em 2021 e 2022, mas atuando 181 minutos a menos no que 2021 e 224 minutos a menos em 2022. Produção coloca aí os 8 gols do Arrascaeta nesse Brasileirão. No meio do caminho, Janderson, mas olha o Janderson, ó. Isolado, ele perdeu. Arrascaeta girou no meio de 2. Vai escapulindo, invadiu a área, bateu de biquinho! Arrascaeta pro Flamengo! Aí o Michael costurou bem por dentro, toca, a bola sobrou na frente. Olha o Arrascaeta, driblou o goleiro. Gol! Bolinha na tela da Globo, a nova bolinha. E a bola com o Arrascaeta. Bruno Henrique pedindo. Arrascaeta costurou, pé direito, bateu bonito. Gol! Rola no meio, Alan pisa, penteia, pensa melhor jogada, toca no Wesley. Ele solta na ponta, tá aí o Michael. Da ponta, vem por dentro. Outro cara de velocidade que joga com a bola colada ao pé. Michael no meio, Arrascaeta dominou, bateu, que golaço! Gol! Curtiu um pouco do sol ali, tocou no Pulgar. Pulgar pro Pedro, devolveu pro Arrascaeta, limpou, bateu! Gol! Arrascaeta também é opção. Aí o Cebolinha conseguiu meter o cruzamento. Ela sobrou no Gerson. Ajeita no pé esquerdo. A batida colocada, golaço do Arrascaeta! Esquerdo, a batida colocada, golaço do Arrascaeta!
No último domingo, durante o jogo contra o Cruzeiro, os torcedores rubro-negros levaram um baita susto com o Cebolinha, que pediu para sair logo no começo do segundo tempo. Apesar do susto, a expectativa é que o Everton Cebolinha esteja disponível para jogar contra o Central Córdoba, lá na Argentina, às 21h30, horário de Brasília. Além da preocupação com o Everton Cebolinha, o Flamengo também vai ter que lidar com a ausência do De La Cruz, o Nico De La Cruz, no próximo jogo do Brasileiro, porque ele foi advertido com o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Cruzeiro e, por isso, está automaticamente suspenso para esse jogo contra o Bahia no próximo sábado aqui no Maracanã. A partir de agora, as reuniões do Conselho Deliberativo do Flamengo poderão ser realizadas de forma virtual. A definição aconteceu nesta segunda-feira em votação dos próprios conselheiros. No total, foram 267 votos a favor da novidade contra 71 e 2 abstenções. Ou seja, 340 rubro-negros participaram do encontro na Gávea. Essa e outras medidas foram alteradas no Estatuto do clube. O encontro determinou que as reuniões do Conselho Deliberativo serão iniciadas em primeira convocação com a presença de, no mínimo, 150 conselheiros e, em segunda e última, com a presença de, pelo menos, 50 membros, ambas designadas para o mesmo dia, com horário e intervalo fixado no edital de convocação, estando os participantes na forma presencial ou remota por meio de plataforma eletrônica previamente definida. Previsto para acontecer também nessa reunião de segunda-feira, a proposta de eleição do Conselho Deliberativo e Fiscal do Flamengo foi retirada da pauta. Ainda não há uma definição se o assunto voltará à tona em uma próxima oportunidade ou se a ideia foi devidamente abortada. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e compartilhe também esse programa com parentes e amigos. E agora tem um botão novo aí, o Hype. É só você arrastar o seu comentário para a esquerda que vai aparecer lá o nome Hype. Aperta ele, é de graça, você não vai pagar nada e ainda por cima vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Muito obrigado! Excelente notícia! A nova diretoria do Flamengo resolveu acionar as equipes de Portugal, Leixões e do Estrela Amadora na justiça por atrasos de pagamentos. Alguns jovens jogadores do Flamengo foram negociados com os portugueses, que quitaram somente algumas parcelas. Chateados com essa situação, a diretoria do Flamengo resolveu acionar a FIFA em busca dos seus direitos e aguardava ansiosamente uma análise desses recursos. O julgamento aconteceu por várias semanas e acabou beneficiando o Mengão. Vencedor nos tribunais, o Flamengo vai ter direito a uma quantia milionária pela transferência de certos jogadores. Além disso, o depósito vai precisar acontecer em um determinado período de tempo antes que os europeus sofram um banimento total. O Leixões contratou o atacante Verton, mas realizou somente um pagamento das suas parcelas. O Verton segue jogando normalmente no time, que agora vai ser obrigado a quitar as suas dívidas em até 45 dias. O Estrela Amadora, que contratou o volante Igor Jesus, que por sua vez já foi vendido, absurdo, o atacante também André Luiz, seguiu a mesma estratégia do seu rival local. Assim como Leixões, eles terão cerca de 45 dias para efetuar o pagamento dos valores, a fim de evitar um transfer ban de até 3 janelas. A divisão dos valores ficou acertada da seguinte forma: o Flamengo vai receber cerca de R$1.100.000 por parte do Leixões de forma à vista. Enquanto isso, o Estrela Amadora vai ter que pagar cerca de 14,8 milhões à vista, além de uma multa de R$1,4 milhão e juros de 12% ao ano a partir de 1º de novembro de 2024. O Flamengo está interessado em João Félix, de 25 anos de idade. O português defende aí as cores do Milan e pertence ao Chelsea da Inglaterra, que vai ser rival do Flamengo no Mundial de Clubes de 2025. Há vários clubes interessados no João Félix nesse momento.
O Flamengo é apenas mais um deles. Fora dos planos do Milan e também do Chelsea, o seu futuro para a próxima temporada é incerto. Jogar no Brasil, por hora, está descartado. A informação é do jornal português A Bola. A fonte não entra em maiores detalhes, mas frisa que jogar no Brasil não está nos planos do jogador nessa fase da sua carreira. O Flamengo quer uma contratação de peso para o Mundial de Clubes. E por isso, o João Félix, apesar da recusa aí de jogar no Brasil, é um dos principais perfis procurados pela diretoria do clube. Ou seja, jovens jogadores com a experiência na Europa. O Roberto Firmino pode se tornar um alvo para o Flamengo, Campeão da Champions League da Ásia e eleito o craque da competição, o camisa 10 vai estar livre a partir de agora, de julho. Todavia, nesse momento, não há negociação em andamento com nenhum outro jogador, a não ser o João Félix. O mercado está fechado e todos os possíveis nomes que poderiam virar interesse do Flamengo estão focados em terminar as suas temporadas no exterior. O Jorginho é o único reforço confirmado para o Mundial de Clubes. O italiano brasileiro está em fim de contrato com o Arsenal e com o Flamengo tem tudo alinhado, inclusive um pré-contrato já firmado entre as partes. Foi aí um desejo do jogador vir jogar aqui no Brasil e no Flamengo. Vale lembrar que o Atlético de Madrid pagou 127 milhões de euros no novo CR7 há alguns anos atrás, o João Félix. Em Madrid, ele teve bons momentos, mas não conseguiu corresponder à altura e deixou o Atlético de Madrid em definitivo na temporada passada para jogar no Chelsea da Inglaterra. Foram, no total, 34 gols, 18 assistências em 131 jogos. O melhor momento da carreira do João Félix, de 25 anos, foi vestindo as cores do Barcelona. Um curto empréstimo de uma temporada. Ele jogou 44 jogos, marcou 10 gols e deu 6 assistências. O João Félix tem 99 gols oficiais na sua carreira, são 90 gols por clubes e 9 pela seleção portuguesa. O seu melhor momento individual foi no Benfica, onde ele marcou 20 gols em 43 jogos, além de 11 assistências. O Benfica foi que revelou o jogador. No Flamengo, o João Félix poderia jogar tanto aberto pelo lado esquerdo quanto pelo meio. O drible e a facilidade para quebrar linhas é a principal função do português. O melhor momento da sua carreira foi atuando pelos lados. No Flamengo, diante da incerteza do Cebolinha e da má fase do Michael, que não consegue se firmar, certamente o português seria titular do Felipe Luiz, assim como também um dos craques do time. João Félix recebe 19,9 milhões de euros, 128,14 milhões de reais por temporada. Atualmente, ele ganha por mês aproximadamente 10 milhões e 500 mil reais junto ao Chelsea, clube que o contratou em junho do ano passado. Portanto, para qualquer possível acordo com o jogador, ele teria que reduzir drasticamente o seu salário. De acordo com o jornalista inglês Ben Jacobs, o Chelsea sabe que o Milan não vai tentar um novo empréstimo. Assim, o clube inglês aceitaria sim emprestar o João Félix ao Flamengo, mas sob condições específicas. Além disso, a equipe da Premier League também está disposta a vender o jogador em definitivo, mas sem reduzir o seu preço, já que não pretende ter prejuízo contábil ao término do ano. De acordo com o site Transfer Market, o João Félix está avaliado em 25 milhões de euros. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!